Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma das ações que eu invisto, a Alupar. Lembrando que isso não se trata de uma recomendação de investimentos e é uma questão mais educacional, mostrando como é que eu faço para escolher as empresas em que eu invisto. Antes de mais nada, também eu quero pedir para vocês se inscreverem, para vocês deixarem seu like e também comentar o que vocês acharam do vídeo, se ficaram com alguma dúvida, se tem alguma sugestão. Isso é muito importante, eu que estou começando esse canal agora, me incentiva muito a trazer cada vez mais conteúdo e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre essa ação que eu carrego na carteira já há algum tempo, que é a Alupar. Para quem não conhece, aqui eu trago então uma visão geral da Alupar, isso aqui está no site de RI deles, na apresentação corporativa. A Alupar é uma empresa do setor elétrico que ela atua em dois segmentos. Uma é a parte de transmissão de energia elétrica, que é algo como 75% do resultado da empresa, e o restante é na parte de geração de energia, tanto na parte de hidrelétrica como algumas operações na parte de energia eólica. A Alupar, então, ela traz aqui alguns destaques dela. É uma das maiores companhias do segmento de transmissão em termos de RAP, e já vou deixar bem claro o que é o termo RAP. RAP significa Receita Anual Permitida. Quando uma empresa ela ganha uma concessão no segmento de transmissão, ela é remunerada por uma tarifa, né, que a nomenclatura dessa tarifa é essa receita anual permitida. Então é basicamente o que ela recebe para operar aquela linha de transmissão. É a maior empresa de transmissão de energia de controle privado do Brasil. Eles têm 30 ativos de transmissão. Enfim, é uma empresa então de um porte bastante relevante. E quando a gente olha a composição acionária, a gente já consegue identificar uma das coisas que eu gosto. Então, ela é uma empresa que tem um controlador bem definido, o controlador da empresa tem 52% da empresa. Isso é uma coisa que eu gosto porque mostra um alinhamento de interesse mais forte. Quando uma empresa é uma corporation, não que isso aí definitivamente seja uma coisa negativa, mas eu prefiro aquelas empresas que têm um controlador bem definido, porque isso traz realmente um alinhamento de interesse, no meu ver, melhor. A gente vê aqui um pouquinho qual é a distribuição geográfica. A empresa tem linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil e também algumas operações, principalmente na Colômbia. Para quem não conhece o segmento de transmissão, que como eu comentei é 75% do setor dos resultados da Alupar, como é que funciona? Então o governo ele faz leilões de linhas de transmissão, as empresas elas fazem seus lances, os lances são para ver quem é que dá o menor preço, então quem falar, poxa, eu topo construir essa linha de transmissão recebendo a menor receita, quem der a menor receita leva a linha. E aí quando acontecem esses leilões, as empresas disputam, quem ganha? Em geral, então, isso daqui é mais ou menos como é que é o fluxo de caixa do segmento. Isso aqui eu trouxe do site de RI da Taesa. Em geral, você tem mais ou menos 4 a 5 anos, depois que a empresa ganha a linha de transmissão, você tem mais ou menos um período de 4 a 5 anos, que é o período de CAPEX. Nesse período, ela vai buscar a sua licença ambiental, licença de implantação, começar o processo de construção da linha de transmissão. E o que acontece é que assim, a concessão ela tem uma duração de 30 anos. Então, depois que acaba o período de concessão, a empresa ela simplesmente devolve a linha de transmissão para o Estado e ela não tem mais nada a receber. Isso é muito importante, então guardem bastante essa parte. Um outro ponto bem relevante é que depois que ela constrói a linha, o custo de operação e o risco que ela corre é muito pequeno. Então assim, o custo de operação é muito baixo, então quando a gente for ver as margens do segmento de transmissão, geralmente é uma margem EBITDA de 88%, 89%. E como ela é uma empresa do segmento de transmissão, ela simplesmente tem que deixar aquela linha disponível para uso. Independente de quanta energia trafega naquela linha, de se tem algum problema na parte de geração ou na distribuição, enfim, isso não é problema da empresa. Além disso, os contratos eles são indexados a algum tipo de indexador de inflação, seja IGPM ou IPCA. Os contratos mais novos são todos no IPCA, os contratos antigos são IGPM, alguns deles, né? Isso aqui, então, é um pouco do contexto de como é que funciona o segmento de transmissão. É um segmento de risco muito baixo e, por vezes, a gente acaba comparando ele com os títulos do governo. Então, a gente acaba vendo, por exemplo, uma empresa que ela negocia com uma TIR real de 8%, enquanto que um título do governo está pagando IPCA mais 5,5%. Em geral, a gente vai acabar olhando dessa forma e isso é muito importante também para a parte de valuation dessas empresas. Bom, o que a gente busca quando a gente investe numa empresa desse segmento? Né? Como é que eu olho? Primeiro, capacidade de executar obras dentro do orçamento. Depois que a empresa ganha o leilão, ela tem que ser capaz de executar aquelas obras num custo abaixo
do que ela imagina, né? Assim, ela não pode estourar o seu orçamento de obra. Se ela estoura o orçamento de obra, ela não tem direito nenhum a pedir uma revisão de custos para o governo. Então, assim, ganhou o leilão, está dado aquele valor, a não ser que realmente aconteça alguma coisa muito grave que muda completamente o jogo. Fora isso, a empresa ela vai ter que se virar para conseguir construir aquela linha de transmissão. Ah, mas os custos aumentaram, tive algum problema. Não importa, ela corre esse risco. Então, uma empresa que consegue entregar esses resultados, consegue entregar essas obras dentro do orçamento é uma coisa muito importante. Bom alinhamento de interesses, como eu falei, a gente sempre vai buscar empresas em que o acionista controlador e que a diretoria tem um alinhamento de interesse junto com os seus acionistas minoritários, isso também é bem importante. Uma boa alocação de capital, ou seja, a gente não pode pegar uma empresa que cresce por crescer. Tem que ser uma empresa que busca ativos, busca investimentos que realmente vão trazer retorno para o seu acionista, ou seja, elas vão conseguir gerar valor. E uma capacidade de se financiar a baixo custo. O que acontece? Esse é um segmento muito intensivo de capital, então as empresas geralmente elas fazem quando elas ganham a linha de transmissão, elas acabam tomando uma alavancagem, algo como 70% do valor da linha. Então vamos por assim, ela tem que fazer um CAPEX de R$1 bilhão. Geralmente ela vai pegar 30%, 300 milhões com dinheiro próprio e os outros 700 milhões ela vai buscar algum tipo de financiamento. Como é um projeto de risco muito baixo, faz sentido elas buscarem o máximo de alavancagem possível, porque tem uma questão de benefício tributário e também um custo de capital menor do que o custo de capital próprio. Então, assim, esses são alguns dos critérios que eu busco quando eu vou investir numa empresa do segmento de transmissão. Um outro ponto importante, diferente de outras empresas, como essas empresas do segmento de transmissão, elas não têm vamos dizer assim, uma perpetuidade, no sentido de que quando termina a linha de transmissão, né, quando termina a concessão, ela tem que entregar. Eu não gosto muito de olhar as métricas clássicas de múltiplos, então preço-lucro, preço-valor patrimonial. Para mim, essas métricas não se aplicam tão bem para o segmento de transmissão de energia. Eu prefiro fazer o cálculo na mão, dar um pouco de trabalho, da taxa interna de retorno, da TIR real dessas empresas. Vocês também podem buscar alguns analistas de mercado, de corretoras, sell-side, que eles costumam, é bem comum eles divulgarem o que eles estão enxergando de TIR real para essas empresas. Bom, na parte de alocação de capital e execução, isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante da Alupar. Então, assim, a gente tem aqui, a empresa tem mais de 20 anos de histórico. Ao longo desse histórico, a gente pode ver quais foram os lotes que a empresa venceu e o que acontece é que, em geral, quando a taxa de WACC regulatório está mais elevada, que é justamente quando ela consegue capturar projetos com taxas internas de retorno melhores, né? Então, assim, boas taxas internas de retorno, é que ela vai e participa desses leilões. Ela ganhou muito desses leilões lá em 2016. Para quem não se lembra, o contexto em 2016 era de um Brasil bem complicado, com juros altos, e o que acabou acontecendo é que nesse período a concorrência, a competição pelas linhas de transmissão estava bem baixa. Por conta disso, as empresas que ganharam esses leilões naquela época conseguiram fazer negócios muito bons. A Alupar ela ganhou 7 leilões nessa época, numa taxa interna de retorno que eram bem interessantes, taxas internas de retorno bem elevadas. E como a gente pode lembrar aí dos slides anteriores, você tem mais ou menos que o período de implantação, né, entre conseguir licença, construção das linhas, é de algo como 4 a 5 anos. Então, se a gente fizer a conta, 2016, isso significa que agora é quando a empresa está entregando boa parte desses leilões que ela venceu lá em 2016. Um outro ponto importante é que a empresa tem um know-how forte na construção e que, na média, eles conseguiram entregar essas obras com um custo 16% abaixo das estimativas da ANEEL. Isso é uma parte bem importante, então sim, é uma empresa que conseguiu fazer uma boa alocação de capital e uma boa execução das suas obras. São esses pontos que, de novo, eu gosto bastante nessa empresa. Além disso, como eu comentei, você tem que os contratos, depois de um período, eles vencem, e a gente vê aí como que a Alupar tem conseguido aumentar a sua RAP consolidada. A RAP consolidada nada mais é do que a somatória das RAPs dos diferentes contratos que a empresa tem. Então a gente vê aqui que no ciclo 2021-2022 ela tinha uma RAP de 670 milhões, com algumas linhas que ela conseguiu colocar para dentro. A RAP, na participação Alupar, eles conseguiram adicionar 645 milhões só com essas novas linhas que ela conseguiu colocar para dentro. Além disso, ela tem algumas outras linhas que devem entrar em operação já mais alguns anos à frente, mas de novo a gente vê que a empresa tem conseguido repor com uma boa folga aí a RAP dos seus projetos. Por fim, a empresa
É uma boa pagadora de dividendos? Bom, a gente tem visto aí que lá em 2013 e 2014 ela pagou dividendos bem gordos. Em 2016 para cá ela tem crescido o seu nível de dividendos. Mas a verdade é a seguinte, como ela ganhou muitos leilões lá em 2016, boa parte do caixa que ela vinha gerada nas suas operações foi destinado para a construção das suas novas linhas. O que, de novo, desde que a empresa consiga me trazer bons projetos, ou seja, ser uma boa alocadora de capital, eu acho muito interessante e que foi o de fato que aconteceu. Como eu comentei, boa parte desses projetos já estão entrando em operação e a empresa vai se tornar uma forte geradora de caixa nos próximos anos, o que pode se traduzir em bons dividendos nos anos seguintes. Quando a gente olha um pouco aqui para comparar com a Taesa, que eu acho que é aí o expoente das empresas do segmento de transmissão, a Taesa já é uma empresa bem mais pura em termos de transmissão, é uma empresa que tem pago dividendos bem gordos nos últimos anos, e não à toa a gente vê aí que a Taesa teve uma performance nos 2 últimos anos bem acima das ações da Alupar. A Taesa sobe 120% e a Alupar sobe 28%. Para mim, tem 2 motivos aqui. Um dos motivos é que a Taesa tem um percentual maior dos seus contratos reajustados pelo IGPM. O IGPM veio muito forte nesses 2 últimos anos. Mas eu acho que ainda tem muita questão também dos dividendos que foram pagos. Para quem não se lembra, eu comentei um pouco no vídeo sobre a Taesa, então quem tiver interesse, eu recomendo muito assistir esse vídeo, mostrando que a Taesa acabou pagando dividendos que, no meu entender, eles não são muito sustentáveis do que foi no ano passado, e acaba trazendo muito uma base de pessoas que estão buscando esses dividendos independente do valuation da empresa. Então assim, eu acho que esse valuation entre Taesa e Alupar, para mim a Alupar hoje está no valuation bem mais interessante e por conta disso eu prefiro a Alupar. Quando a gente compara, então, como eu comentei, eu não gosto muito de olhar os múltiplos de PL, preço-valor patrimonial, mas quando a gente olha o dividend yield da Alupar versus a Taesa, a Alupar tem um dividend yield de 4,7 contra quase 10% de Taesa. De novo, eu acho que esse é um dos motivos que fez com que a Taesa tivesse essa alta bem maior em cima da Alupar. Mas para mim, a Taesa tem uma tendência de queda de dividendos, enquanto que a Alupar tem uma tendência de alta dos dividendos, por isso que eu prefiro a Alupar. Quando a gente vê aqui as projeções dos dividendos que o mercado faz para a Alupar, a gente pode perceber que os dividendos por ação tendem a crescer entre 2021, já no ano de 2022, 23 também, e 24 eu acredito realmente que deve vir dividendos bem mais gordos do que a gente tem visto no momento. Bom, eu acho que para essa empresa é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se inscrevam, deixem seu like, isso me ajuda muito. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, coloca aqui embaixo. Eu sempre leio, acreditem, busco responder sempre que possível também. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!